Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Apocalipse do capítulo 7 ao capítulo 9. Tendo em mente que João vê alguns eventos da perspectiva do céu e depois vê os mesmos eventos da perspectiva da terra, nós conseguimos deixar de lado a impressão que alguns estudiosos apresentam de que no Apocalipse o fim acontece 2 ou até 3 vezes. É como se João estivesse vendo as mesmas coisas agora por uma outra câmera, por um outro ângulo. E depois visse num primeiro momento por uma e depois visse por outra. Então, vendo por outro ângulo, mas as mesmas coisas. Sim, tem detalhes. Tem coisas que ele vê apenas de uma perspectiva e tem coisas que ele vê apenas da outra perspectiva. Mas alguns eventos ele cita 2 vezes. Ele cita o evento quando ele viu da perspectiva do céu e cita o evento quando ele vê da perspectiva da terra, o mesmo evento. E aí, dependendo do ângulo que ele vê, ele pode ver mais detalhes num determinado momento, ver outros detalhes em outros momentos e por aí vai. Mas no fim ele está relatando o mesmo evento, só que a partir de pontos de vista diferentes. Uma hora vendo do céu, outra hora vendo da terra. E aí, claro, entendendo isso, nós vemos que o fim acontece uma única vez. Mas ele vê a mesma história por ângulos diferentes e relata o que ele vê em cada um dos ângulos, mesmo que ele esteja falando sobre o mesmo assunto. Como eu disse, tem coisas que ele só vê em um dos ângulos, mas tem outras que ele vê dos 2 ângulos. Então ele cita 2 vezes o mesmo evento, com os detalhes que ele vê de cada um dos ângulos que ele acabou observando a cada momento. Ele termina o relato enquanto ele vê as coisas do céu e depois ele passa a relatar as coisas que ele viu do ponto de vista da terra. Seria como ler os evangelhos, que contam muitas vezes até os mesmos eventos e muitas vezes até de forma igual, em outros momentos com mais detalhes num, menos detalhes no outro, mostra coisas diferentes também de um para o outro, porque há outras coisas a serem observadas, ou até mesmo quando nós lemos Samuel, Reis e Crônicas. É o mesmo período histórico, mas com mais detalhes em um, menos detalhes no outro, mais informações, menos informações, dependendo do livro que nós fazemos a leitura daquele relato. E aí, na verdade, está falando do mesmo assunto, mas de pontos de vista diferentes. Para a parte de estudo de hoje, eu gostaria de fazer uma observação inicial. Por que eu defendo que é mais importante entender que o evento vai acontecer, que o Senhor deixou claro que os eventos estão marcados e vão acontecer no determinado momento que o Senhor tem para que eles aconteçam, e menos importante ficar preocupado com os detalhes de como os eventos vão acontecer. Ainda que nós tenhamos posições que pareçam fazer sentido a respeito de como os eventos vão se desenrolar, isso é menos importante. Saber os detalhes de como eles vão acontecer é menos importante que ter certeza que o evento vai acontecer e estar preparado para isso. Quando os judeus liam a lei, os profetas, os salmos, eles identificavam sim que o Senhor tinha o Messias prometido. E eles esperavam o Messias. E alguns judeus esperam até hoje o Messias. Quando Jesus veio, eles não conseguiram identificar Jesus como o Messias. Por quê? Porque eles definiram uma forma como as coisas deveriam se desenrolar. E se não acontecesse exatamente como eles definiram, eles entendiam que não era encaixado a interpretação correta da história. Tinha que acontecer literalmente como eles imaginaram, senão não seria exatamente como eles... não seria aquela a revelação do que o Senhor tinha dito através da lei, dos salmos e dos profetas do Antigo Testamento a respeito do Messias. O Messias viria, esse era o fato, mas eles se preocuparam em discernir como os eventos aconteceriam, e eles tinham que acontecer literalmente daquele jeito. E o que aconteceu então? Eles mandaram Jesus para a cruz, porque não identificaram em Jesus os eventos exatamente da forma como eles imaginaram que deveria acontecer. E perseguiram aqueles que entendiam assim, os pescadores, os cobradores de impostos, os fariseus, no caso de Paulo, aqueles que se converteram, tiveram a revelação do Espírito Santo e fizeram a devida interpretação, dizendo, não, isso aponta sim para Jesus.
Não tinha que acontecer daquele jeitinho que já estava definido, era de outra forma. Mas olha só, isso aqui se encaixa, a revelação da profecia aqui se encaixa em Jesus. Esse momento que Moisés falou se encaixa com Jesus. Tudo isso sim. Não, os judeus já tinham definido a forma como tinha que acontecer. Eles queriam ter razão na forma como os eventos iriam se desenrolar. E então não aceitaram a interpretação daqueles que mostravam que os eventos já estavam acontecendo. Eles não conseguiram discernir os eventos acontecendo diante dos olhos deles. Por isso eu não me preocupo tanto com uma ideia que seja definitiva. Os eventos têm que acontecer dessa forma. O Senhor deu alguns detalhes, e então a partir desses detalhes nós podemos imaginar algumas formas que se encaixem os eventos. Como eu já disse, eu tenho uma posição que parece fazer mais sentido para mim, diante de tudo que está exposto. Mas mais importante que ter razão nessa posição, eu quero participar do evento. Mais importante que ter razão em como os detalhes vão acontecer, é que eles vão acontecer. E mais importante, então, é estar pronto para discernir quando eles estiverem acontecendo, ou estar participando deles, literalmente, como o Senhor. Então, sim, tem uma forma que parece fazer mais sentido, que as situações apresentadas se encaixam mais para mim. Mas eu não estou preocupado se vai ser desse jeito. Eu quero que o Senhor faça a sua atuação na história. Não preciso fazer como os judeus e definir, esse é o jeito que o Messias tem que vir. Não, o dia que ele vier eu quero entender. Se eles tivessem feito assim, seria diferente. Mas eles quiseram definir uma forma, e quando não encaixou literalmente, não reconheceram. O Senhor pode agir das formas mais variadas. O que está posto é que vai acontecer. E no momento exato tudo será revelado adequadamente. Mas o Senhor vai agir da forma como Ele quiser e não necessariamente como eu defino como a melhor forma. Então, mais importante que ter razão na forma que eu entendo a mais acertada para esse estudo, é estar lá. É ter certeza que isso vai acontecer. E estar lá e passar com o Senhor realmente nesses eventos. De qualquer forma, nós precisamos apresentar nesse estudo as ideias a respeito, por exemplo, de arrebatamento que estão dentro do pensamento cristão. Não existe uma única tese. Existem pelo menos 3 teses diferentes a respeito do arrebatamento que as linhas de pensamento dentro do cristianismo defendem. O que seria o arrebatamento? Seria a súbita retirada daqueles que são realmente fiéis ao Senhor Jesus da terra, eles serem retirados daqui. E isso a qualquer momento, para, entendo eu, dar início aos acontecimentos da última semana de Daniel, daqueles últimos dias realmente da humanidade, pouco antes do reinado milenar de Jesus. Eu entendo que o arrebatamento, o susto diante disso, pode sim ser um ambiente propício para que haja um encaminhamento das coisas na direção da última semana de Daniel. É a forma como eu vejo como mais acertada. Isso não quer dizer que é a única forma, mas é a forma como eu vejo mais acertada. Não é a única, como eu disse, existem pelo menos 3 visões diferentes. Os que são realmente fiéis e que fazem parte da igreja espiritual, eles vão sumir a qualquer momento deste plano físico, como muitos dizem, e vão deixar muitos que ficarem para trás atônitos, inquietos, e talvez esse desaparecimento realmente possa ocasionar eventos propícios para a última semana de Daniel, e espiritualmente aqueles que desaparecerem estarão com o Senhor Jesus. Os que estiverem mortos vão ressuscitar e serão levados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados e levados. Arrebatamento acontecendo a qualquer momento, entendo dessa forma. Então, quando nós conversamos sobre arrebatamento, eu insisto realmente nessa tese. Não queira ter razão em qual é a forma como os eventos vão se desenrolar. Existe uma que faz mais sentido para mim, mas eu não defendo ela como a forma que tem que acontecer, e se não for desse jeito, não é Deus agindo. Eu vou deixar Deus agir. É com a diretoria, isso não compete a mim, isso compete ao Senhor. Eu consigo entender algumas coisas, mas se o Senhor tiver outra forma para encaminhar, aleluia, Ele faça como Ele quiser. Nós temos que tomar cuidado com essa necessidade de definir uma posição, senão nós vamos, como eu disse,
seguir o exemplo dos judeus, que definiram todo o roteiro para identificar o Messias, e quando o Messias veio, eles não identificaram. E, na verdade, Jesus cumpria tudo que estava na profecia, mas não seguia aquele roteiro que estava pré-estabelecido para ser identificado. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque está posto que vai acontecer, como estava posto que o Messias viria. Os detalhes, deixa Deus agir. Dentro do cristianismo, como eu disse, tem algumas posições a respeito do arrebatamento. Eu vou falar de 3 posições diferentes nesta mensagem de hoje. A primeira posição é a que eu acho mais adequada, é a posição pré-tribulacionista. O que define a posição pré-tribulacionista? Ela se baseia, na verdade, no cumprimento da 70ª semana de Daniel, quando o anticristo fará um acordo de paz para ter paz em Israel, e iniciaria assim, a partir desse acordo, não a partir do arrebatamento, mas a partir desse acordo, iniciaria o período de 7 anos da tribulação, e que no meio do período o anticristo romperia o acordo feito e iniciaria um processo mais grave de tribulação, que muitos dizem que só aí seria a grande tribulação de fato. Mas desde o primeiro momento, a paz anunciada é falsa, é só para enganar, parece uma coisa, mas é outra. Se a gente parar para observar bem o que o texto nos diz, é isso que se apresenta. A partir da metade do período se tornará mais intenso, mas já vem desde o primeiro momento e fingindo que é uma coisa boa e não é nada bom, coisa nenhuma. Antes desse período, então, da 70ª semana de Daniel, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e estarão com o Senhor, e aqueles que estiverem vivos serão transformados e estarão com o Senhor. Será o arrebatamento da igreja. Depois dos 7 anos completos, a última semana de Daniel completa, e não só a última parte, a segunda metade, Jesus retorna em seu glorioso aparecimento e destrói o anticristo, ou falso profeta, e prende Satanás por 1000 anos, iniciando o reinado milenar, como diz Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Eu entendo que essa posição parece mais acertada com a interpretação da Bíblia, porque o arrebatamento aconteceria como um ladrão, a qualquer momento. A partir desses eventos, iniciaria talvez o processo para definir o anticristo com um acordo de paz e essa coisa toda. Quanto tempo duraria, não sei, não temos essa previsão, mas acredito que seria não muito tempo depois. E aí, com muitos sinais, a última semana, com os sinais se intensificando na segunda metade, nos últimos 3 anos e meio, aí então teríamos vários sinais para o glorioso aparecimento, de fato, a volta de Jesus em definitivo. Eu entendo que essa é a posição que junta todas essas ideias que são apresentadas do vir como um ladrão e porque daí não tem como marcar data, não tem como marcar a hora, não tem como saber nada, veio como um ladrão, e depois os sinais todos da última semana de Daniel, e aí teríamos a volta de Jesus de fato. A segunda posição é a posição mesotribulacionista. Nela, nós temos uma ideia muito parecida com o pré-tribulacionismo, só não temos o arrebatamento antes do acordo de paz. O acordo de paz acontece ainda com todos por aqui. E aí, depois do acordo de paz, com 3 anos e meio, quando a situação ficará mais séria, mais intensa, a perseguição se tornará maior e se tornará mais declarada, aí então o arrebatamento acontece. A ideia é que então, pelo menos por 3 anos e meio, todos estarão aqui, e aí no período em que estivesse completando esse prazo da primeira metade da semana de Daniel, perto do anticristo romper com o acordo, o arrebatamento aconteceria, a ressurreição dos mortos, a transformação, e aí o arrebatamento daqueles que são fiéis ao Senhor aconteceria nesse momento, pouco antes da perseguição se tornar um pouco mais intensa. Nesse ponto de vista, a igreja passaria então também pela ira, pelo menos na primeira parte, nessa primeira metade da última semana de Daniel, nos primeiros 3 anos e meio, que alguns acham que será um período de tranquilidade, mas não, será um período de falsa paz, de propaganda, de dizer uma coisa e fazer outra na prática, do que acontece normalmente já nos nossos dias. As pessoas defendem uma coisa e na prática o que acontece é outra muitas vezes. Então será mais intenso naquele momento, acredito eu, mas já será algo que nós já temos conhecimento.
Vai parecer uma coisa, mas ser outra. Vai ser dito uma coisa, mas na prática vai se fazer outra. E a partir da segunda metade, aí sim, fica descarado. Fica descarado, declarado, fica totalmente claro realmente as intenções originais que já vinham sendo postas em prática desde o começo, pelo que eu entendo, quando se pensa nesse período da grande tribulação. Mas a partir da segunda metade, dos 3 anos e meio finais, aí sim a coisa ficará mais aberta. Alguns entendem que então o arrebatamento da igreja acontece nesse momento, mas aí eu acredito que aqueles que entrarem por esse período vão conseguir discernir o momento do arrebatamento, não vai vir mais como um ladrão, já não encaixa mais a ideia do vir como um ladrão. Por isso essa tese não faz sentido para mim, porque aí começou a marcar 3 anos e meio e ali vai acontecer o arrebatamento, quase que dá para marcar a hora até. Já não vem mais como um ladrão, ainda que você erre por alguns minutos ou por algumas horas, você tem como chegar muito perto, já não é mais como um ladrão, e eu acho que essa posição não se encaixa dentro da visão do que a Bíblia apresenta. Mas muitos cristãos acreditam que ela se apresenta, que ela tem confirmação. E se for assim, que bom, eu quero estar lá, já disse, não estou preocupado, ela parece que não faz sentido para mim, mas ela pode ser certa. Se o Senhor quiser agir dessa forma, a forma que tem que agir é dele, a forma de agir será dele. A nós está revelado que os eventos vão acontecer. Os detalhes que tanto discutimos, como eles devem acontecer, como eles se desenrolarão, isso é com o Senhor. Nós temos uma apresentação de exemplos do que observar e de como quando se falava do Messias no Antigo Testamento. Estava posto, estava declarado. Mas alguns entenderam que tinham que interpretar daquela única forma. E quando Jesus realmente veio, as coisas não estavam interpretadas dentro daquela linha que os religiosos queriam que fosse. Mas tudo se cumpriu exatamente como o Senhor tinha prometido. Então nós temos que nos preocupar menos com os detalhes do que vai acontecer. Podemos até ter ideias e conversar, mas nos preocupar menos com isso e acreditar muito mais que os eventos vão ter lugar e querer participar deles. Terceira posição a respeito do arrebatamento é a posição pós-tribulacionista. Nessa posição, tanto o arrebatamento como a volta de Jesus propriamente dita, o chamado glorioso aparecimento, são fundidos em um único evento, quase que ali instantaneamente. Acontece o arrebatamento e Jesus volta em seguida. Sumiu, voltou. Então essa posição não considera como eventos totalmente distintos. Acredita que acontece o arrebatamento e Jesus já volta naquele mesmo instante. Esse conceito do pós-tribulacionismo se apoia na identificação da igreja como sendo os santos da tribulação. Na porção de hoje nós temos inclusive aquela questão dos que são de brancos vestidos e que se lavaram na grande tribulação, lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, vieram na grande tribulação. E aí a posição pós-tribulacionista entende que todos passam por esse período e que os santos da igreja realmente é que são parte desse grupo dos que são identificados no Apocalipse na porção de hoje. E aí então a igreja passaria por todo o período, 7 anos, e no finalzinho arrebatou, e aí Jesus já volta logo em seguida. Então perde-se a ideia do vir como ladrão e com os sinais, só ficou os sinais. Perdeu-se completamente o vir como um ladrão. Então eu entendo que essa posição não tem o mesmo fundamento da posição pré-tribulacionista. Pelo menos eu entendo dessa forma. Mas pouco importa como vai acontecer, eu quero estar lá. Eu quero passar por isso. Eu entendo que esses que vão lavar as vestes no sangue do Cordeiro, e que são os que vêm da grande tribulação, esses são aqueles que permaneceram depois do arrebatamento e que ainda se converteram depois desse arrebatamento. Talvez seja mais difícil, porque vai ter menos gente pregando. Se a ideia de que depois do arrebatamento o Espírito Santo é retirado e não é mais manifesto como é manifesto desde o Pentecostes, mas manifesto novamente como era no Antigo Testamento com alguns lampejos, fica realmente mais complicado, é verdade. Muitos terão sumido, aqueles que estariam pregando para que as coisas acontecessem terão sumido, mas alguns ouviram, e alguns dos que ficarem terão ouvido e saberão que aquelas pessoas diziam isso. Esses podem rapidamente até se converter. Eu acredito que esses serão aqueles que virão da grande tribulação e que terão que
até mesmo por conta da perseguição, passar pela morte durante a grande tribulação, para que possam dar testemunho do que eles passaram a acreditar depois que os eventos aconteceram. Pelo menos eu entendo dessa forma essa passagem, inclusive, de hoje, que nós temos uma parte já dessa passagem hoje, essa coisa dos de branco vestidos e tudo mais. Então, eu entendo pelo menos dessa forma. Além dessa coisa dos que vêm da grande tribulação, nós temos a parte final na porção de hoje, nós temos a parte final a respeito dos selos e temos algumas trombetas. O texto fala claramente sobre marcação especificamente de judeus. Ele fala abertamente que os que são marcados são das 12 tribos, que são citadas inclusive no texto. Outras pessoas marcadas, o texto não fala aqui, pelo menos neste momento. Neste momento, o texto fala apenas dos judeus sendo marcados. E aí, em outro momento, nós temos outras pessoas. O texto fala em outro momento sobre outras pessoas. Aqui, nesse momento do texto da porção de hoje, é somente os judeus sendo marcados. Por conta dos dias complicados, alguns serão marcados para que possam ser poupados, para que venham a dar testemunho do cuidado do Senhor ao povo judeu, ao povo que ele escolheu, mantendo esse cuidado e cumprindo claramente a palavra do Senhor. Disso nós podemos tirar que podemos confiar no Senhor, pois ele sempre cuida de nós e cumpre a sua palavra. Não duvide, a sua oração chega até o Senhor. Aleluia! O texto está mostrando isso claramente. As orações dos santos chegam ao Senhor com o incenso, pelo que o texto relata. Depois que o anjo oferece o incenso e as orações sobem, ele atira o incensário para a terra. Nesse momento nós vemos alguns eventos climáticos e algumas vozes. E inicia-se a questão do processo das 7 trombetas. Trombetas essas que alguns entendem que a 7ª é a trombeta do arrebatamento, porque Paulo em Coríntios fala sobre a última trombeta, em Tessalonicenses ele fala sobre a trombeta, então as pessoas entendem que como a 7ª trombeta, depois dela não tem nenhuma no Apocalipse, ela é a 7ª trombeta, é a última trombeta. O texto não fala que a 7ª trombeta é a última, só é a última daquela sequência. E a ideia das trombetas segue a ideia militar, havia toques diferentes. 3 toques sendo o último para dizer chegou a hora, mas aí tinha outros toques para outras situações. Chegou a hora para aquele evento específico. Aquela era a última trombeta daquele evento específico. E sabia-se que aquele toque já era o terceiro, então já é o último. Mas aí teria outros toques para outras situações. Então eu entendo que as trombetas estão mais nessa dimensão. Já conversamos sobre isso quando falamos sobre Coríntios e Tessalonicenses. O Apocalipse não diz, depois dessa trombeta não toca mais nenhuma. Ela só é a última daquela sequência dentro do Apocalipse, mas pode ser que existam outras trombetas indicando outras situações em outros momentos. Então, não entendo aqui essa questão de ser a última trombeta e só aqui acontece o arrebatamento. De qualquer forma, se for, se ela for a última trombeta e for a trombeta que Paulo diz também, que bom! O importante é que vai acontecer, o importante é que os eventos terão lugar, o importante é que o Senhor revelou que esses eventos vão acontecer. E nós devemos estar prontos para participar deles. Só quem possui realmente o Espírito Santo pode discernir as coisas reveladas no livro do Apocalipse. E por isso é necessário que nós conheçamos o que o texto diz e que anunciemos para que as pessoas tenham conhecimento, quer para que se convertam e possam participar de todas essas coisas antes que os eventos estejam acontecendo ou quando eles começarem a se desenrolar, para que elas possam entender. Se, por um acaso, a posição que eu tenho, que o arrebatamento acontece antes, não vai ter mais quem fale aqui. Essas pessoas precisam ter ouvido de quem fala hoje o que o Senhor revela, para que possam discernir alguma coisa, entender alguma coisa, ou lembrar do que era falado e que possam dar o encaminhamento enquanto as coisas estiverem acontecendo. Então, a nossa responsabilidade é realmente discernir com a ajuda do Espírito Santo que o Senhor revela e anunciar que os eventos estão por acontecer. Não nos preocupemos tanto com os detalhes de como eles vão acontecer, mas deixemos claro, os eventos vão acontecer. Basta esperar, porque o Senhor já revelou. Então basta esperar, os eventos vão acontecer. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço,
Até mais, permitindo o Senhor.